Discipulado. Amigos, qual a importância do discipulado na igreja? Por que se faz discipulado na igreja? Por que é importante isso? Assunto como esse e outros desse mesmo campo, pertencente a esse mesmo campo, nós estaremos debatendo aqui, estaremos falando na nossa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Arlindo, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e congrego ali na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa magna convenção CEADERJ. Fica conosco, não saia daí, e vamos estudar um pouco mais sobre a urgência do discipulado. O nosso texto áureo da nossa lição de hoje está aqui em Mateus capítulo 28, o versículo é o 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também a verdade prática está escrito assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está inserida em Mateus capítulo 28, dos versículos 16 ao 20, assim também como Atos dos Apóstolos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Fica como um link para você ler em casa. Faça isso, não abra mão de estudar a lição. Vá para a sala de aula preparado, então somente tire as dúvidas com o seu professor. Mas é necessário você estudar a lição em casa. O objetivo geral da nossa aula de hoje é esclarecer a urgência do discipulado. E os objetivos específicos são 3. O primeiro é conceituar o discipulado, ou seja, dar conceito, conceituar o discipulado. O segundo é elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Terceiro e último é mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Isso é fato. O nosso ponto central da aula de hoje, como eu costumo dizer que a espinha dorsal da escola bíblica do assunto, todo ponto e subponto, monta esse esqueleto em cima dessa espinha dorsal. É um pivô, é um centro do assunto. E quer dizer, discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento cristão. É impossível, é difícil nós termos um crescimento espiritual e ministerial se não, após recebermos Cristo Jesus em nossa vida, não nos dedicarmos ao discipulado. É um privilégio assentarmos diante do Mestre, diante daquele que se preparou, que tem o conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia, experiências para passar para nós, para assim crescermos no reino de Deus. É importante, não abra mão do discipulado. O discipulado segue a evangelização. Chegou, recebeu Cristo, é necessário ser discipulado para o crescimento espiritual e o desenvolvimento ministerial. Muito bem, nós temos aqui uma introdução, eu gostaria de ler para você, pelo menos a introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma de que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, é necessário conhecimento. Nós vamos estudar a lição de hoje, esses 3 pontos ou 3 tópicos, com os seus respectivos subtópicos. Vai nos nortear, vai nos apontar a importância aqui do discipulado, o ensinamento
né, os rudimentos, né, da vida cristã para um grande desenvolvimento, para um grande homem e uma grande mulher de Deus. Venha conosco, fique conosco, não saia daí, assista o vídeo completo, porque eu tenho certeza que ele vai contribuir para você desenvolver a sua aula aí na sala de escola bíblica dominical com os seus alunos. O primeiro tópico da nossa lição de hoje está escrito assim: o que é discipulado? O que é discipulado de fato? Né? Discipulado, é o termo discipulado, vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno. Né? O que quer dizer aprender com o seu mestre? Ou seja, nós como discípulos de Cristo, nós aprendemos com Cristo. Aquilo que ele ensinou aos apóstolos e que os apóstolos ensinaram à igreja primitiva, isso é o que nós guardamos, é o que ensinamos. Perceba que Paulo, ao orientá-lo à igreja em Corinto a respeito da Santa Ceia, ele vai dizer da seguinte forma: eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava dizendo, eu não criei, eu não inventei alguma coisa. Não, o que eu aprendi foi o que eu também vos ensinei. É que o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. É interessante ele falando de doutrina, de ensinamento, dizendo que o que ele aprendeu foi o que ele ensinou. Isso não pode sair da nossa linha de aprendizado. Precisamos guardar, precisamos prezar o ensinamento da palavra de Deus, precisamos abraçar a doutrina bíblica, que nós vamos ver o que significa doutrina, ensinamento, discipulado para a nossa vida nos dias de hoje. Se você é um discípulo, se dedique em discipular pessoas. Se você recebeu Cristo Jesus hoje, não abra mão de ser discipulado pelo seu professor, pelo seu mestre, por aquele que Deus separou para ensinar. Porque há um critério para aquele que ensina haja dedicação. Bem, discípulo, o que é discípulo? O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 e João 2,12. Se aplica bastante aos discípulos de Jesus. Discípulos porque eles aprenderam com o seu mestre, não apenas com palavras, mas os atos. Eles eram semelhantes a Cristo Jesus nos atos. Então, discípulo é aquele que imita, é aquele que vive semelhante àquele que aprendeu com o seu mestre. Ensinamento do seu mestre. Segundo é a grande comissão. Está lá em Mateus 28, 18 ao 20. É necessário que essa grande comissão ela saia preparada para discipular, pois o discipulado vem logo após a evangelização. Perceba que a ordem do Senhor aqui, no versículo 19, como nós lemos aqui, capítulo 28, 19, que fala, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta grande comissão tem que sair apta para evangelizar e também discipular, ensinar, fazer com que os que receberem Cristo Jesus, logo eles passem a imitar em suas ações. Assunto que nós vamos ampliar lá na frente, falando a respeito de doutrina, de regra, de conduta cristã, que o Senhor ensinou aos seus discípulos, e sucessivamente eles ensinaram aos seus, e chegaram até a nós, e nós guardamos. Devemos nós permanecermos na doutrina dos apóstolos, assim como eles permaneceram, aguardando a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Vamos lá. A educação cristã. Aqui fala de doutrina.
A doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14,26. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles aprenderam dos apóstolos, que por sua vez aprenderam de Cristo Jesus. Essa doutrina que eles aprendiam, esse discipulado, essa doutrina, essa base cristã na vida deles, era encarregada de palavra, conhecimento da palavra, conhecimento daquilo que foi falado primeiro pelos homens de Deus da antiga aliança, os profetas, depois pelos apóstolos que aprenderam de Cristo Jesus e passaram adiante. Eles ensinavam a palavra, eles ensinavam a comunhão e ensinavam também a comissão, levar a palavra às pessoas, a pregação, fazer a obra do Senhor. Mas antes de tudo isso, eles precisavam estar preparados para fazer a obra do Senhor Jesus. É isso que você vai fazer domingo agora na sala de aula, lá na sua igreja. Você vai aprender com o professor. Ele vai ensinar da palavra de Deus, como você deve se estruturar espiritualmente, né, na condução da sua vida cristã, para que pregue ao outro, até mesmo sem palavras, com a sua vida, com as suas ações, visto que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e conduta. Quando diz que é regra de fé e conduta, não está dizendo que é um livro para doutrina interna de uma igreja, de um templo, para um culto. Eu não sou crente apenas na igreja, não sou um religioso dentro da igreja, de forma alguma. Eu procuro pautar a minha vida na palavra de Deus, em casa como pai, no trabalho como um trabalhador, na rua como um cidadão sempre, na condução como uma pessoa comum, mas crente, e na igreja como um servo e pastor na obra do Senhor Jesus. Então a Bíblia não é um livro que nos dá condições, que nos ensina a ser um religioso dentro da igreja, mas ela é a nossa regra de fé e conduta em toda a nossa vida, para todo o momento. Então, educação cristã, aprendemos assim, a doutrina, a nos comportar. A palavra de Deus, ela nos dá o norte, ensina como o que devemos e o que não devemos fazer, aquilo que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E a Bíblia nos alerta a respeito da nossa situação como herdeiros de Adão, mas agora também reconstruído em Cristo Jesus através da graça, da obra salvadora que foi feita na cruz do Calvário. A cruz invalida o pecado em nós quando nós reconhecemos, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, para Jesus. Então logo nós aprendemos que dentro de nós está a natureza adâmica, mas também a natureza de uma mente, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 2, que não devemos, 12, perdão, que não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Temos o entendimento que Cristo Jesus nos deu a condição de nós andarmos agora em espírito, porque ensina assim a palavra, se andarmos no espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne, pois andar no Espírito em todo momento significa sempre andar no Espírito, não vai haver espaço para a carne nos derrubar. Vamos que vamos, amados. Tópico 2 diz, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. O tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Primeiro, palavra. O discipulado é ensinado da palavra de Deus, a saber, a Bíblia, como já falei, foi falado antes
pelos profetas e depois por Jesus ensinando os seus discípulos e, consequentemente, os apóstolos ensinando os discípulos, a igreja primitiva. E isso chegou até nós. A palavra, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, onde nós cremos que toda a Bíblia é inspirada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus aberta ou fechada. Há quem diga que quando se abre a Bíblia é a palavra de Deus expressa, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Ela é plena, ela é inspirada, ela é poderosa para transformar a vida do ser humano. Quem fala pode falar com propriedade. Eu estou falando porque a Bíblia, a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus no meu coração, na minha vida, transformou a minha vida. Ela trouxe uma restituição, me trouxe uma vida nova, um entendimento, uma liberdade. Em mim foi quebrada as algemas da escravidão, aonde os desejos da carne, a imundícia do mundo, os vícios me conduzia sorrateiramente, me arrastava como quem conduz um cão sem destino, mas a palavra de Deus me transformou. Por isso eu falo com convicção, a palavra de Deus, a Bíblia, ela aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Comunhão. Comunhão, aqui o termo comunhão é koinonia. Comunhão, aqui no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí vai falar sobre o que é semelhante ao orvalho do Hermon, a unção que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Vai falar das coisas maravilhosas que são semelhantes à comunhão, à koinonia. A comunhão é algo lindo, é algo que vai além de estar junto. A comunhão quer dizer pensar junto, ter o mesmo pensamento, comer, participar, partilhar. E muito mais do que partilhar, eu quero juntar aqui a comunhão com a comunhão na igreja de Jerusalém. Esses dois subtópicos aqui, eu gostaria de juntar os dois e explicar aqui a respeito dessa koinonia, dessa comunhão. A comunhão, a koinonia da igreja, ela vou fazer aqui uma comparação. Comunhão é como você juntar alguns grãos de milho dentro de uma vasilha. Eles estão todos juntos dentro de uma vasilha. Isso é comunhão, estar juntos. Mas essa koinonia da igreja, expressa na palavra de Deus, vai além de estar junto. Vai além disso, vai além do que desta comparação de grãos de milho juntos dentro de uma vasilha. Eu quero te explicar, eu quero te dar um exemplo, o que significa isso, indo muito além. É semelhante, a koinonia, essa unidade, não é apenas união é como estar junto, mas essa koinonia é como unidade, vai muito além. É como se pegasse todos aqueles grãos de milho e passasse no motor, moesse para moer na máquina e tornasse pó, e ali fizesse dele um bolo. Então a koinonia é isso aí, é muito mais do que grãos juntos, mas é como que a união da massa, né, da farinha fez um bolo. Agora não dá para separar, porque se os grãos estiverem junto dentro de uma vasilha, você com a sua capacidade humana consegue separar um do outro, mas esta unidade,
esta koinonia que a palavra diz, presta atenção nisso. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou arrepiado porque eu sinto a presença de Deus. Esta koinonia é semelhante ao bolo. Aí você não consegue separar, não tem como separar um grãozinho de pó daquele no outro depois do bolo feito. Então a unidade, essa koinonia, essa comunhão da igreja é semelhante a isso. É aquilo que o apóstolo Paulo escreve lá, Romanos capítulo 8. Quem? Agora ninguém pode nos separar do amor de Deus. Quem é que tem a condição de separar? Se nós estamos em unidade, se nós estamos em comunhão. Quem pode? A comunhão com Deus é uma vez que você recebe Cristo Jesus genuinamente na sua vida, você passa a ter comunhão com os irmãos, com o teu próximo e com Cristo Jesus. Então ninguém separa. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém pode separar, porque está semelhante a isso. É como os grãos moídos e feito um bolo, ninguém consegue mais separar. É por aí. E serviço trata-se de preparação, comunhão, juntar força, somar força para o serviço do Senhor. A unidade para o serviço do Senhor Jesus. Essa suavidade, quão bom e quão suave é. Esta suavidade para juntarmos as nossas forças, somarmos as nossas forças, capacidades e talentos para desenvolver a obra do Senhor Jesus. Você tem talento, você tem dom. Talento é aquilo que você desenvolve na sua vida. Você desenvolve porque você é capaz. Os dons, você já nasce com ele. Dom é aquilo que a gente nasce com ele. E os talentos é aquilo que você desenvolve com a tua vontade, com o teu interesse em somar, em fazer, em produzir no reino de Deus. Que Deus abençoe. O terceiro tópico da nossa lição de hoje, para caminhar aqui para o encerramento, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Bem, o crescimento espiritual. Para um bom crescimento espiritual, a doutrina, o discipulado nos ensina como nós nos conduzirmos diante do Senhor. Precisa propósito, precisa nos separar cada dia mais das coisas imundas desta vida. Nós vivemos ainda num corpo corruptivo, mas é possível viver em santidade? Sim, é necessário abster-se. O apóstolo Paulo fala de subjugar o nosso corpo, a nossa carne, levar cativo, ter domínio, que é o domínio próprio, que é uma parceria com o Espírito Santo, que nós conseguimos levar cativo esse velho homem, como quem leva um cão, um leão cativo, porque ele existe dentro de nós, levar cativo para que ele não nos traia, para que ele não nos devore, para que ele não nos derrube. O apóstolo Paulo disse: eu levo cativo o meu velho homem, para que quando eu pregar a palavra do Senhor, eu não seja desaprovado pelas nossas ações, ou seja, levar cativo o velho homem, para que as nossas ações não venham falar o contrário do que nós pregamos a respeito da palavra do Senhor Jesus. O crescimento espiritual proporciona esta capacidade de pregarmos sem palavras, mas com as nossas ações e o nosso exemplo. O segundo é o crescimento numérico. Ora, Deus dará o crescimento. A nossa preocupação é de fazer as coisas corretas, levar o evangelho, pregar, discipular, fazer conforme o que o Senhor tem ordenado. E o crescimento numérico é o Senhor, pois a Bíblia diz claramente: Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, a preocupação nossa não é em dar o crescimento, mas em pregar a palavra, é regar, discipular, cuidar, orientar, nortear as pessoas através da palavra de Deus, para que as pessoas possam produzir no reino de Deus. É Deus que dará o crescimento. Esse é o crescimento numérico. E terceiro e último, para encerrar, o exemplo da igreja de Antioquia. Ora, estava lá Barnabé
discipulando aquele pessoal. Só que foi descoberto pela igreja de Jerusalém, ou em Jerusalém, que em Antioquia havia uma grande quantidade de gentios que eram conhecidos como gregos. Então eles logo pensaram que o apóstolo Paulo, ou Saulo na época, era a pessoa ideal para discipular aquelas pessoas gregas, pessoas gentias. Ora, não deu outra. Barnabé logo foi em Tarso e trouxe Saulo e introduziu lá em Antioquia. Ficaram 1 ano discipulando aquelas pessoas e a igreja frutificou. A igreja recebeu o Espírito e era forte. Milagres, coisas lindas aconteciam lá em Antioquia. Antioquia da Síria, não era a Antioquia da Pisídia, ficava na Síria, próximo a Damasco, que era a capital da Síria. Isso ficava depois de Samaria. Essa outra Antioquia era que já ficava na Acaia, na região da Pisídia. Era uma outra Antioquia. Isso está inserido na história das missões de Paulo. Bem, então Paulo foi o discipulador, mas é interessante que ele desenvolveu um trabalho importantíssimo para a igreja em Antioquia, e esta igreja sobressaiu porque foi muito bem discipulada. Vamos discipular os nossos novos convertidos, vamos trabalhar em parceria com o Espírito Santo. Quem sabe o Espírito Santo quer atuar, ele quer operar, mas as nossas ações, quem sabe o nosso coração ou a nossa autossuficiência, o nosso eu, o nosso ego, pode impedir que o Espírito Santo ele opere em nossas vidas. Eu quero deixar esta palavra como bênção para você auxiliar-te aí na sala de aula da sua escola bíblica dominical. Abrace os seus alunos, ensine, oriente, porque isso faz parte da preparação da grande comissão que levará o Evangelho influenciar esta grande geração, esse povo presente. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero encontrar-me contigo por aqui na próxima aula, assim querendo Deus.